Está começando mais um Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha. Hoje nós vamos falar de escravidão, capitalismo e, rapidamente, a ideia de racismo. A semana passada eu fiz, em razão da demissão do ministro Silvio de Almeida, umas breves palavras aqui sobre a questão do racismo estrutural. Pois bem, eu quero hoje trazer para vocês uma reflexão sobre a conexão que existe entre escravidão e economia, né, e capitalismo. De saída, existe um ponto aqui importante. Eu vou utilizar aqui como referência esta obra, Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lilia Schwartz, e um artigo da Revista de História Intelectual, Inteligiri, intitulado O Pensamento Econômico Católico, Origem, Desenvolvimento e Declínio, do Bruno Fernandes Dantas Mamed. É um artigo, esse artigo ele tem 37 páginas. Né? Então, eu vou começar abordando a temática da escravidão aqui, né, na obra do Dicionário da Escravidão. Esse dicionário é uma referência dentro do Brasil, e depois eu vou passar para o pensamento econômico católico. Tá? E eu me sinto à vontade de fazer essa reflexão acerca do pensamento econômico católico, sobretudo porque eu não sou católico. Aliás, eu não tenho religião. Já falei isso aqui por diversas vezes. Mas eu tenho honestidade intelectual. Então, o que tem faltado nessas discussões com relação à escravidão e com relação ao racismo, trata-se exatamente disso, de honestidade intelectual. E não de fazer manobras para atender segmentos e setores dando bufetadas na verdade. Aqui a verdade no sentido grego, no sentido de aletheia. Tá? Bem, então, por que nós então não conseguimos entender o assunto, o grande público? Né? Por que a gente tem essa confusão generalizada? É por falta de teóricos? Não. É por falta de estudos? Também não. Né? Agora, os estudiosos do tema, via de regra, sobretudo no Brasil, seja no espectro da direita, seja no espectro da esquerda, eles cometem 3 crimes continuamente. Primeiro, a mentira de que o Brasil foi colônia de Portugal. Tá? Isso aqui é um ponto básico sobre o qual eu venho falando há décadas. Essa mentira, ela fundamenta uma série de outras mentiras, ela sustenta. Segundo, a ideia, a defesa cega, aliás, robusta, de que os descobrimentos foram um movimento estritamente econômico. Então, quando esses historiadores encampam essa linha, o que eles fazem? Eles desconsideram a atuação das monarquias católicas e o grande confronto, inclusivamente, que existia entre a Igreja Católica e as monarquias no que diz respeito ao trato do assunto da ética, da espiritualidade, da religião, da economia, da escravidão, ou do lucro, ou da usura, ou do capital privado, ou seja lá o que for. E isso é o que o artigo do pensamento econômico vai trazer para vocês. Terceiro ponto. Então, para esses estudiosos, como a grande maioria deles são ateus, né? E quando eles não são ateus, eles são favoráveis, aqui é a terceira perna, eles são favoráveis à implantação da ideia do Estado e, portanto, todos eles partem da premissa de que quando você associa ética, né, com lucro, isso é um pensamento equivocado. Isso é a base de todo o problema, meus caros. É uma gente desonesta,
sabendo que está sendo desonesto e mantendo a desonestidade para defender os seus respectivos segmentos. Tá? Então vamos lá. Aqui, esse dicionário da escravidão, ele tem 3 artigos que são distintos, evidentemente, por autores distintos, mas eu recomendo a leitura desses 3 artigos, porque, querendo ou não, a gente vai passando por um e por outro. Eu li esse dicionário inteiro. Mas esses 3 artigos, eles têm um entrelaçamento de tópicos aqui interessantes, e nós verificamos certos gatilhos e certas maldades, mas eles são artigos de uma historiografia que admite alguns pontos importantes e que ali dentro da argumentação que eles estão tecendo, eles jogam uma bomba. Bem, esqueci de falar uma outra coisa anexada ao 3º ponto. Essa gente, quando vai fazer análise da documentação, sobretudo para falar de Portugal, não é? Eles não vão às fontes portuguesas. Isso é um fenômeno, tá? Eles não vão às fontes portuguesas, às fontes primárias de Portugal. Eles vão, então eles pegam autores ingleses, franceses, alemães, escandinavos, russos, japoneses, qualquer tipo de autor americano para falar da história de Portugal. Eles não vão aos autores de Portugal, tá claro? E nesse livro aqui, ao final, onde ele tem a bibliografia, vocês vão ver também que existe a continuidade dessa deformação. Então vamos lá. Esses 3 artigos são o Código Penal Escravista e o Estado, a Economia Escravista Mundial e, escravidão indígena e o início da escravidão africana. Olha, isso tudo está encadeado, tá claro? Então vamos lá. Economia escravista mundial. O que o autor aqui coloca? Que quando a gente fala em... Antes, deixa eu aqui fazer uma afirmação. A escravidão, ela não é uma teoria, ela é um fato histórico. Ela é um fato histórico, tá? Esse fato histórico, ele existe há milhares de anos. Ele não foi uma criação de... ele não é nem a criação, nem o monopólio exclusivo de homens brancos católicos, europeus. Aqui já começa de saída a grande mentira. A escravidão é um fato histórico. E somente gente muito má e muito desonesta nega a escravidão. Então, um outro ponto importante de se considerar. A escravidão não tem, nunca teve relação com cor. Tá? Então, você não escraviza o africano em razão da cor. A escravidão ela tem uma outra lógica. Ela é uma prática de guerra, não é? E ela é uma prática de preação de pessoas para fazer comércio, para levar essas pessoas para movimentar um comércio local. Então, quando a gente fala em escravidão no Brasil, aqui a escravidão, nós temos grandes momentos. Por início do Brasil, de 1500 ao século XX, nós temos o processo do cultivo do pau-brasil. Nós temos o processo da mineração. Embora a mineração, você esteja habituado a achar que a mineração é um processo que começa no século XVIII, você está mal informado, é mentira. A mineração começa já no século XVI. Nós temos o algodão, nós temos o café, né? Bem, então nós temos 4 grandes, digamos, movimentos dentro da economia brasileira,
da economia da coroa portuguesa, desculpe, que vão utilizar escravos. Que tipo de escravo? Em que circunstância aquilo se deu? Então, a primeira mentira que é preciso combater com veemência, porque ela é uma mentira grotesca mesmo, é que a escravidão tem a ver com cor da pele. Nunca teve. Nunca teve. Porque o mundo inteiro promoveu escravidão, de norte a sul, de leste a oeste, inclusivamente os africanos. A África negra, a África branca e a África muçulmana, e a África judia. Todos eles tinham escravos. Então, a escravidão não é um processo nem de cor, nem de raça. Ela existe. Ela é um fato histórico. Aqui o cara vai falar, são duas mulheres, aliás, desculpe, a Hebe Matos e a Keila Kringberg. Elas vão falar sobre o Código Penal escravista e o Estado. E aqui elas dizem que a escravidão, ela se referia, não é? Havia um corpo de direito na legislação portuguesa, onde nós vamos encontrar esse estudo. Na legislação portuguesa, nós vamos encontrar nas ordenações afonsinas, nas ordenações manuelinas e nas ordenações filipinas. Isso era o equivalente à Constituição portuguesa. Então, quer saber como é que Portugal trata, dentro do poder, da esfera do Estado, nesses 3 livros: Ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. Então, essas ordenações, então havia um código, né, penal que regulava isso. Então, esses códigos, tanto o espanhol quanto o português, eles tinham códigos legais unificados baseados no direito romano. E o que significa isto? Vamos aqui entender um ponto aqui básico, tá? O direito romano, a Igreja Católica, se você for estudar a história da escravidão, a história das bulas papais, tem inúmeras bulas papais que, digamos, permitem a escravidão. E tem num número infinitamente maior de bulas papais que proíbem a escravidão. Agora, a igreja era o poder religioso. A igreja não é o poder temporal. Por que a igreja aceitava a escravidão? Exatamente porque ela não é o poder temporal e ela não podia entrar em choque com o poder temporal. Tá claro? E ela não entrava. Então havia um respeito da igreja em relação à autoridade do poder temporal. Tá? Nós temos 2 poderes, um poder material e um poder temporal. Esses 2 poderes eram bonzinhos ou estavam em acordo desde todo o tempo? Claro que não, eles foram extremamente conflitantes desde o momento do início do cristianismo. Isso em qualquer lugar, não só no cristianismo. Tá? O poder sacerdotal e o poder político nunca foram poderes harmoniosos. Tá bem? Agora, então a igreja, uma coisa, a legislação portuguesa, portanto, seguia o direito romano, e a Igreja Católica também obedecia ao direito romano, e a Igreja tem o direito eclesiástico. Então, os estados monárquicos seguiam o direito romano e havia também a obediência ao direito eclesiástico. Então, são 2 direitos que regulam esse assunto. 2. Tá? Um direito material e um direito espiritual. No centro disso tudo, nós temos a espécie humana, né? Então, esse direito regulava os escravos, tanto como propriedade, quanto como pessoas, não é? Agora, havia uma coisa na legislação, a legislação portuguesa era a mesma, Portugal nunca teve colônias. Aquilo que era tratado dentro da coroa portuguesa no Portugal continental, portanto em território europeu, valia para toda a jurisdição do Império, vamos falar dessa forma, do Império Ultramarino Português. Não é? O que passa a acontecer? As leis iniciadas, Dom
o rei Afonso X, no século XIII de Espanha, né, o rei Afonso X de Espanha, ele tem uma obra a 7 partidas. Ele então começa um processo de unificação do Estado espanhol, onde ele vai criando um novo sistema jurídico que vai substituindo os foros locais, as chamadas leis de usos e costumes. Eu já falei muito sobre isso aqui, né? Em Portugal, esse fundamento, então, começa a haver na Europa. A Europa, no século XII e XIII, está passando por uma transformação profunda. Então, nós, para entender as leis, nós não temos como entender as leis descontextualizada de texto e contexto. A Europa está passando por uma transformação profunda, né? Então, em Portugal, você começa a ter uma lei do Estado, uma lei da monarquia, que tem o objetivo de unificar o direito do reino. Tá claro? Então, essas leis vão definir as leis civis, fiscais, administrativas, penais, militares, etc, etc, etc. Então, não havia nas leis de usos e costumes essa unificação. Então, você começa a construir um código de legislação, né, que vai tentando unificar e lidando com o movimento social, que vai se amplificando, se estratificando, se consolidando e ficando cada vez mais complexo. Tá claro? Então, a legislação portuguesa é válida em todo o Império Ultramarino. Uma outra questão: as ordenações filipinas julgam impróprio manter, né, um sujeito escravo quando ele não tivesse, quando ele provasse que a condição dele era injusta. Isso equivale a dizer o seguinte: o sujeito foi capturado, ele era transformado em escravo. Ele podia recorrer ao rei para ser libertado. Vocês sabiam disso? Existe algum preso aqui que pode recorrer diretamente ao ministro do Supremo Tribunal Federal ou ao presidente da República para libertar ele? Pois é, naquela época isso existia. Tá claro? Então, a legislação sobre a escravidão, até então, durante muito tempo, ela refere-se aos mouros. Então, quem eram os escravos? Os escravos eram aqueles indivíduos que eram chamados inimigos da fé. Qual fé? A fé católica. Se você pegar no lado dos muçulmanos, os muçulmanos também escravizam. O cristão escraviza, o judeu escraviza qualquer tipo de infiel. Então, essa ideia de infiel, todas as religiões tinham, caramba. Não é exclusivo da Igreja Católica, não. Né? Então, você autorizava a escravização sob que critério? Sob o critério da guerra, né? Você tinha um sistema de pilhagem e de recurso, né, material, que resultou da pilhagem da guerra. Você tinha, entre essas estavam pessoas. Não tinha critério, não tinha a ver com cor. E autorizava-se a escravizar com uma certa, digamos, com um certo contorno, os indivíduos que eram os inimigos da fé. Agora, no caso do cristianismo, se eles fossem convertidos à fé católica, eles tinham que ser libertados. Bem, então, a legalidade do regime escravista, né, foi construída a partir de princípios religiosos e de princípio militar, de princípio de guerra. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver com raça, isso não tem a ver com cor. Veja que são autores ateus que estão falando isso. Né? Agora, então, as leis que defendiam, portanto, a escravidão, primeiro nós tivemos, vamos dizer, a escravidão dos índios. Isso é um assunto muito mal discutido e falado. Sabe por quê? Porque os índios eram pagos. Você não pode considerar que o sujeito é um escravo a partir do momento que ele recebe salário de produção. E isso deu um trabalho imenso, não só para a coroa portuguesa, bem como para os proprietários de terras e os padres, os monges. Né? Então, uma coisa é a legislação dos infiéis, outra coisa é a legislação aplicada aos indígenas, outra coisa é a legislação aplicada ao tráfico de escravos que vem da África. Então, isso tudo são composições completamente distintas. Reitero, em nenhum desses casos
o critério da cor está presente. Você não escraviza o indivíduo porque ele é preto. É mentira. Ou porque ele é africano. É mentira. Racismo estrutural é uma mentira. Então, aqui ela vai falando, portanto, que os escravos muitas vezes conseguiam provar os seus direitos nos tribunais. Pois bem, aí depois nós temos o segundo artigo, que é a Economia Escravista Mundial, do Rafael Bivar, em que ele discute a grande importância da cadeia econômica, e aí vocês vão entender por que eu vou me reportar a esse artigo do pensamento econômico católico. Então, esse artigo aqui do Rafael Bivar, ele vai ser explicado, a lógica dele, parte da lógica dele, pelo pensamento econômico. Então, nós temos uma grande atividade econômica sendo construída no mundo inteiro. Já no período dos descobrimentos, nós temos uma outra lógica que está imperando, né, que está opondo à economia a ideia da ética e da moral cristã, e é preciso entender a profundidade dessa discussão para vocês entenderem que a Igreja não apoia, bem como as monarquias, sobretudo a monarquia católica portuguesa, né, essas loucuras que dizem que essas coroas fizeram. Quer dizer, o lucro, a usura desenfreada, a maldade desenfreada, eu estou negando esses acontecimentos? Não estou, não. Eu só estou dizendo que é preciso ampliar a lente e ver que havia uma discussão muito mais profunda por trás desse negócio. Então, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos que uma atividade comercial muito grande, as cidades de Gênova, cidades-estados de Gênova e Veneza, né, Chipre, os árabes negociavam ali diretamente, parte da nobreza europeia também faziam grandes negociações ali. Tá? Então você tem uma cadeia mercantil. No início do Brasil, novamente, nós temos o tráfico do pau-brasil, depois nós temos uma cadeia açucareira, depois uma cadeia de mineração, depois uma cadeia do café. Vamos pegar, esses são do algodão. Esses são os 5, digamos, grandes ciclos econômicos no Brasil que vão envolver o trabalho escravo. Ok? Bem, então, para entender a propositura do que está acontecendo em relação ao trabalho escravo, nós temos que olhar para o mundo, né, e o tipo de economia de mundo capitalista que está promovendo o modelo da escravidão. Então, o mundo inteiro, para promover o modelo da escravidão, África inclusa, os reinos africanos inclusos, promoviam o modelo da escravidão. Grana, para dar dinheiro. Isso estava em confronto direto com o pensamento das monarquias católicas. Não estou dizendo que elas não praticavam, não. Estou dizendo que a Igreja, nesse aspecto, e o pensamento católico, ele foi vencido. E é muito importante nós contextualizarmos isto, tá? Porque nós vamos entender que há um pano de fundo, e uma das razões pelas quais a Igreja Católica será largamente atingida na sua base, né, é exatamente porque a cobiça humana, ninguém pode dar conta dela. Ninguém pode dar conta dela. Então, nessa discussão, quando os caras falam, o Estado era estruturalmente escravagista. Mentira. Mentira. O Estado era norteado por uma lógica, e essa lógica nunca foi mercantilista, esta lógica nunca foi capitalista. É mentira. Grosseira. Tá? Repito, o artigo O Pensamento Econômico Católico, Origem, Desenvolvimento e Declínio, desmonta a tese da mentira de Max Weber, de Marx, né, de Adam Smith e de toda esta gentalha no campo da intelectualidade brasileira que insiste em continuar mentindo sobre a temática da escravidão. Ora, bem,
Então, aqui esse artigo vai falar, portanto, da chamada fome monetária, né? Você tem um fluxo constante de ouro e um aspecto importantíssimo que vai acontecer aqui nesta época, a cunhagem de moeda. A cunhagem de moeda. Então você tem um tipo de formação de mentalidade econômica que foge completamente, e aí a lógica da escravidão, a lógica do trabalho barato, a lógica do lucro, a lógica hoje que fundamenta o capitalismo, o neoliberalismo que a falsa direita defende, não é? Essa lógica está toda implícita aqui. Tá? E ela está em franco desacordo com o pensamento católico. Correto? Então, você tem um outro elemento. A Inglaterra pilhou. A Inglaterra foi um dos maiores piratas do mundo. Este livro aqui foi lançado há alguns anos atrás, O Ouro do Brasil, de um pesquisador, um geólogo, né? Javier Rios, Francisco Javier Rios, Ouro do Brasil, História dos Caminhos Esquecidos. É o primeiro artigo que desmente o que a história, é o primeiro livro que desmente, que apresenta uma versão factual. Como ele é geólogo, ele está falando do assunto que ninguém quer abordar, que é o assunto da mineração. Como é que entra o assunto da mineração aqui, relacionado ao processo da escravidão, relacionado à mudança, à indexação da economia ao ouro, não é? A ideia de cunhar moeda, que começa a escapar das mãos do rei. Como é que fica? Está aqui. Então essa obra, o Ouro do Brasil, essa obra é uma obra importantíssima, tá? Porque ela desmonta essa falácia historiográfica que o Brasil inventa sobre a sua própria história. E aqui nessa obra fica claro, está provado, que a Inglaterra roubou 90% do ouro extraído do Brasil. Tá? Foi graças a esse roubo que está aqui, ó, a página. Qual é a página aqui? Não tem página. A página 206 desse livro aqui, o cara fala que o fluxo constante de ouro a partir do início do século XVIII, não, o fluxo constante do roubo. Não foi a partir do século XVIII, não. A Inglaterra está roubando de Portugal e está roubando da Espanha, e roubou 90%. A coroa portuguesa cobrava uma taxa de imposto, que era o quinto, que era 20% de imposto. 80% ficava para o proprietário. Nós pagamos 20% de imposto, por acaso, para o governo federal? Desde quando? Então é uma mentira muito desavergonhada essa coisa de dizer que Portugal roubou os minérios do Brasil. Não, a coroa ficava com uma parte muito pequena. Um dos maiores mineradores do Brasil foram exatamente os jesuítas. Aonde foi parar o ouro jesuíta? O fato é o seguinte: o ouro pilhado pela Inglaterra, através de esquemas de pirataria e das grandes brigas que as potências europeias vão criar nas Américas, com a Espanha e com Portugal, e a razão da difamação, a criação da chamada lenda negra, né, que a Inglaterra, a França, a Holanda atribuiu à Espanha. A Espanha agora tem uma cadeia de historiadores que está defendendo não só a Espanha, na América Latina, na América Central, historiadores que estão deitando por terra essa mentira absurda da lenda negra colocada em cima da coroa espanhola. E o mesmo vale para a coroa portuguesa. O que os portugueses não estão fazendo é o dever de casa. O que os brasileiros também não estão fazendo é o dever de casa. Sabe por quê? Porque eles têm ódio da Igreja Católica. Eu não sou católico. Agora, não entender o papel da Igreja neste contexto e não entender o papel basilar e o papel correto da Igreja, que não transforma o ser humano em lucro, em dividendo, em usura pura e absoluta, a Igreja sempre esteve certo nesse ponto. Sempre. Os filósofos gregos também estavam certos. Bem, então aqui ele fala na página 206 que de fato foi essa pilhagem, esse roubo, que permitiu à Inglaterra criar o seu sistema financeiro. Tá? Bem, então nós temos
juntamente com a mineração e com o processo de escravidão, o Brasil cria, já naquela altura, o Brasil cria um setor industrial. Ah, não tinha indústria? Claro que tinha, meu filho. As indústrias de cana-de-açúcar eram indústrias. Indústria mesmo, os engenhos eram indústrias. É preciso entender o texto e o contexto. O Brasil era uma potência agroexportadora. Era uma potência na época da coroa portuguesa. Tá? E essa potência ela estava espalhada. Agora, o que mantinha essa potência? Evidentemente, era um trabalho escravo. Ninguém nega isso, ninguém sério há de negar uma coisa dessa. Agora, daí a extrapolar e dizer que o racismo é estrutural, não. Aí não. Aí outra coisa. Né? O terceiro artigo vai falar da escravidão indígena e o início da escravidão africana. Esse próprio artigo da Lilian Schwartz fala que as escravidões, as relações iniciais com os povos indígenas não se baseavam na escravidão. Claro que não se baseava. Como é que você podia prender um índio se ele sabia andar na mata? Bastava ele escapar pela mata ali que nenhum português pegava. Era uma outra lógica que operava aqui. Tá claro? E os índios eram assalariados. Então, olha, é um absurdo a quantidade de mentiras que eles vão falando. E tem um detalhe, os índios, os machos, eles não gostavam de trabalhar, não. Eles não iam para a roça. E isso deu muito problema para a coroa portuguesa, inclusivamente, e para a nobreza local, e para os padres. Porque os índios afirmavam, e faz parte da cultura deles, que quem tem que trabalhar na roça é mulher e criança. O macho não faz isso. Tá? Então, uma vez que o macho não faz, como é que você vai fazer para ele trabalhar? Então, você tem que pagar mulher e criança ou você tem que escravizar mulher e criança? Então, veja que você tem um contexto próprio, cultural, aqui dentro, que tem que lidar com ele. Tá? Ora, agora, outra coisa, a escravização, a mão de obra qualificada, por que os africanos foram trazidos em grande volume? Porque os africanos eram tidos no mundo inteiro como uma mão de obra qualificada. Tá? Os africanos eram mestres, sociedades habituadas à pecuária, a sistemas agrícolas complexos, à metalurgia e a outras atividades qualificadas, né? Como no processo de fabricação do açúcar. Então isso aqui, os africanos eram uma mão de obra qualificada. Quando você pensa, os indígenas brasileiros, eles tinham qualificação nessas coisas? Não. Agora, quando você pega os índios, onde a coroa espanhola pegou, eles eram exímios mineradores. A gente até hoje não achou, não tem artefato de índio brasileiro que tenha produzido aquela riqueza de mineração, aquelas peças de ouro, aquelas estatuárias todas. Você vai em qualquer museu do Peru, do México, você vê o trabalho artesanal e o trabalho extremo de sofisticação absoluta na produção de peças. Nós não temos isso aqui. Tá? A África tem produtos maravilhosos. Meu Deus do céu, basta ir ao Egito, não? Então, a África também, os africanos eram exímios especialistas em várias coisas. Né? Em várias coisas. Então, como é que os africanos eram capturados? Lá dentro, internamente, entre eles, haviam tribos, elas faziam comércio, capturavam, faziam guerras e iam nos entrepostos comerciais, ali à beirada do Atlântico, e vendiam os escravos que elas mesmas tinham preado na guerra. Portugal não entrava lá dentro para capturar. Mentira. Não entrava. A compra era feita nas feitorias, nos empórios, nos mercados, ali na beira do Atlântico. Tá claro? E então o sistema de preagem era feito pela África internamente, dentro da África, pelos próprios reinos africanos, pelos muçulmanos e pelos judeus. Tá bom? Agora, quem quer apontar o dedo para muçulmano e para judeu? Quem quer apontar o dedo hoje com toda essa discussão identitária abjeta e mentirosa para os próprios africanos, que até hoje escravizam eles mesmos? Quem quer apontar o dedo para o lucro e a usura desenfreada do ser humano? Dos americanos, dos ingleses, das grandes fortunas do mundo inteiro, que atualmente vão à China
mudaram as suas grandes empresas para a China para ter mais lucro, não é? Menos despesa com mão de obra, porque a China você trabalha praticamente com mão de obra escrava, porque tem muita gente. Essa era a lógica, meus caros. Veja que nós estamos falando de uma lógica, a lógica do cara que tem capital, né? A lógica do cara que é um empresário, ele veja que a cabeça dele não muda, não. Ele vai buscar um investimento, ele vai buscar o maior lucro possível com o menor gasto possível. É essa lógica que opera, tá claro? Essa lógica, ela não é estrutural, tá claro? Ela é da cabeça do ser humano, desde que o mundo é mundo. Agora, existia este tipo de anexação de você maximizar os lucros. Qualquer curso que você for fazer de economia ou de como administrar bem a sua empresa, você vai encontrar exatamente essa receitinha de bolo, tá? O Paulo Guedes, aquele ministro horroroso, nojento, do miliciano e daqueles militares abjetos, tinha exatamente isto. O empresário ele tem que maximizar os lucros e minimizar receita. O coach picareta goiano, que agora está candidato a governo de São Paulo, dá cursos de como ser rico. Ele fala claramente como que você vai ser rico. Você vai ser rico gastando pouco, pagando pouco e lucrando muito. É a lógica. É a lógica. Tá bom? Agora, entenda o seguinte, essa lógica, ela foi construída ao longo do tempo. Você fala assim, essa lógica existia na Grécia. Não. Essa lógica existia na Idade Média. Não. Essa lógica passa a ser, ela tem uma construção histórica. Ela tem uma construção histórica. Novamente, este artigo, o Pensamento Econômico Católico, te mostra isso aqui de uma forma muito clara. Tá? Então, nós temos uma mão de obra qualificada, né? Esta mão de obra qualificada, evidentemente, aí tem toda uma outra discussão por trás, extremamente complexa. Agora vamos passar o artigo aqui, que o nosso tempo está acabando. Muito bem. Então, nós precisamos de entender o texto e o contexto da época. Tá? Ora, repito mais uma vez, escravidão não tem relação com cor e não tem relação com raça. Quem for honesto, fala dessa forma. Isso não significa, de nenhum momento, em nenhum aspecto, que a gente está passando pano para a crueldade. Né? Porque qual é só um indivíduo patologicamente deformado consegue ter uma saciedade, um apetite com violência e com maldade corpórea, seja com um animal, seja com um homem. Só um doente. Né? É patológico. Ora, esse artigo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um passeio pelo pensamento econômico católico, cujo surgimento está ligado a uma reflexão escolástica, né? E que depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, esse pensamento volta também. Essa reflexão católica sobre o funcionamento da economia, ela constitui um ponto muito pouco explorado pelos historiadores. Sabe por quê? Porque os historiadores, depois da Revolução Francesa, sobretudo os historiadores brasileiros, eles têm horror à Igreja Católica. Sabe o que é horror? É horror completo. Parece assim que se apresentou a cruz diante de Satanás. Você apresenta assim, Igreja Católica, o cara pula, ele salta de banda. Tá? E é baseado nessa impostura e nessa mentira, nessa negação, que os caras vão escrevendo 200 milhões de livros de história, inclusive este aqui que eu falei para vocês. Bom, as primeiras contribuições sistemáticas são feitas por São Tomás de Aquino. Aí houve uma segunda grande contribuição, que são os intelectuais da Escola de Salamanca. Vocês já ouviram falar da Escola de Salamanca? Vocês já ouviram falar da teoria do preço justo? Isso tudo está na grande reflexão
da coroa espanhola e está na grande reflexão da coroa portuguesa, que foi levada para dentro da Universidade de Coimbra, inclusive. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar da teoria do preço justo? Não? Uhum. Ok. Muito bem. Então, o mundo estava criando novas dinâmicas econômicas. De novo, é preciso ir ao texto e ao contexto. Tá? A reflexão católica sobre a economia, ela está ancorada no pensamento escolástico. Tá? E esse pensamento escolástico ele foi largamente influenciado por Aristóteles. Depois você tem outro pensamento no final do século XIV e no final do século XV. Depois você tem a segunda escolástica, que é a escola de Salamanca. Depois você tem uma outra fase, que é o século XVII, século XVIII, com o desenvolvimento do pensamento liberal, onde o pensamento liberal vai voar em cima da jugular da Igreja Católica. Vamos entender o problema? E quando a esquerda, não é, vai apontar este problema do capitalismo, ela está certa. Ela está certa. Então vamos entender o que a esquerda apontou, mas isso não é um tema da esquerda. Isso é um tema da via da religião. Tá? Então, e vamos lembrar que no Brasil, a companhia jesuítica, os beneditinos e os franciscanos, eles tinham escravos. Eram grandes economistas, eram grandes empresários. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É preciso entender. Portanto, então quando se fala que o racismo no Brasil é estrutural, ora, tá jogando por terra tudo isso aqui e tudo o que norteava a igreja e as ordens monásticas, mesmo que estivessem promovendo comércio. Então, a origem do pensamento econômico católico, né, tem um ícone que é São Tomás de Aquino. Para São Tomás de Aquino, veja que a lógica começa. Para São Tomás de Aquino, a economia era, na melhor das hipóteses, um tema marginal, secundário, pois suas preocupações primordiais se relacionavam basicamente à realidade sobrenatural, metafísica, desprezando os demais assuntos. Muito antes de São Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, o maior pregador da Igreja Católica, já falava que o homem não pode dar importância aos bens materiais, ele tem que dar importância às coisas do espírito. E ele falava que o homem, ele não tem que viver para comer, ele come para viver. Então, esse pensamento, ele é o pensamento profundo da Igreja Católica. Isso significa que a vida de todo cristão deveria possuir uma lógica religiosa. Portanto, quando você fala em moral, aí você é um comerciante. Você poderia exercer a sua atividade econômica sem estar orientado por uma lógica espiritual? Não, é isso que São Tomás de Aquino está falando. Tá? E essa tendência existia já em Santo Agostinho. Bem, então, o que Aristóteles fala? Aristóteles, hein? Antes de Cristo. Aristóteles ancora a economia firmemente em seu sistema ético. O econômico fica subordinado ao político e à moral. No mundo aristotélico, o viver bem, que é a eudaimonia, não é? Tem prioridade sobre a acumulação. O que é viver bem? Então você veja que o grego, ele também estranhava essa ideia do lucro desenfreado, que a falsa direita brasileira defende. O rico pode fazer o que quiser. O grego nunca pensou dessa forma. A Igreja Católica nunca pensou dessa forma. A monarquia portuguesa e espanhola nunca pensou dessa forma. Viu? Então, no mundo aristotélico, a eudaimonia, o viver bem, tem prioridade sobre a acumulação. Então, quando a gente fala do patrício romano, né, ou do rei grego, ele não tinha essa ideia de acumulação igual nós temos hoje, não. Igual você tem com o Bill Gates da vida. Igual você tem com os Rothschild. Esses bilionários, esses hipertrilionários do mundo de hoje, eles não existem, esta configuração nunca existiu na face histórica. Nunca. O modelo, a harmonia e a coesão sociopolítica são garantidas pela justiça. O modelo preconiza a troca com preços normais e justos. Este paradigma irá fecundar o pensamento econômico no mundo islamítico e no Ocidente, inspirar os escolásticos nas suas análises econômicas. Ou seja, a espinha dorsal do futuro pensamento econômico católico
ela preconiza que existe uma prioridade do espiritual sobre o material, que existe uma prioridade da ética para a economia. Isso equivale a dizer o seguinte: se eu estou produzindo essa caneta e ela me custa, considerando todos os custos de produção, R$2, eu não posso vender ela por 20. Ok? Eu poderia vender ela por quanto? Por 2,30? Aí nós estamos falando de algo aceitável. Correto? Isso é a lógica, preste atenção, a lógica que norteava o pensamento dos gregos até o Renascimento. Então, São Tomás de Aquino, a escolástica, manifestou, portanto, uma preocupação com a economia sobre a ótica. A economia era um sistema relativo à moral. Então, você não desassociava a economia da ética. Tá bom? Então, a partir do século XII, do século XIII, a partir do século XV, você muda radicalmente, porque nós temos os descobrimentos, aquilo que é chamado de economia. Porque economia sempre existiu, troca, comércio sempre existiu. Agora, o comércio, eu vou num lugar, compro, trago e vendo, né? E ganho alguma coisa. Ok, você está tendo uma despesa, é justo. Agora, quando as trocas comerciais passam a ficar muito intensas, o que começa a estar em jogo aqui? A necessidade do próprio sujeito, porque você vai tendo outros indivíduos que vão entrando na prática do comércio, e a discussão do comércio ela passa a deslocar da ética. E a igreja vai fechando isso. A igreja fala, não pode deslocar, não pode deslocar. Você não pode tratar tudo como uma mercadoria de uma forma absolutamente materializada. Não pode deslocar. Então você vai havendo uma guerra, né, de corrente entre os civis e a Igreja Católica. Entre os caras que executam o comércio e o pensamento católico. Isso é o que está vendo. Aí depois vem o Martinho, Calvino, Lutero. Quando Martinho, Calvino e Lutero entram, eles arrebentam com esse pensamento católico. Eles arrebentam e falam assim, temos direito sim, a economia não está colada à ética. Tá bom? A partir daquilo ali, meus caros, um outro mundo se divisa. Um outro mundo se divisa. E então, nós temos, de fato, então, se nesse momento está acontecendo escravidão, né, tudo, por isso que é importante o texto e o contexto. Tudo está acontecendo ali, escravos sendo trazidos, mercadorias sendo trazidas da África e da Índia, etc. Tal. Então você tem um desenvolvimento europeu do século do 11 ao século 13 é um. O desenvolvimento europeu do século 14 ao século 16 é outro. Do século 16 em diante é outro completamente diferente. Então, a lógica da economia, ela altera-se radicalmente a partir do momento em que a economia, né, a mercancia, começa a ser afetada, digamos assim, pela ética católica, que proíbe efetivamente um tipo de prática horrorosa, não é? Os católicos, inclusive, proibiam o juro. Ele falou, não faz sentido você esticar o juro ao longo do tempo, porque o produto não mudou. Vamos entender que os templários têm grandes bancos internacionais, né? Mas a prática templária, não havia prática da usura aqui. Mas mesmo algumas correntes de obras de autores que vão falar dos templários, você já vê também que a prática da ordem em relação a algumas coisas começa a alterar. A igreja era grande proprietária de terras naquela altura. A igreja era onde produzia as indústrias e tinha uma atividade comercial intensa. E a igreja, apesar disso, ela não deixava, ela não dissociava a economia da ética. Então, em que momento isso começou a acontecer? Tem um momento? Tem. Ora, então uma coisa é o modelo feudal. Está entendendo por que os caras do século XVIII, XIX, a historiografia, vai falar, o feudalismo foi uma coisa horrorosa, sistema atrasado? Claro, porque o feudalismo tinha um eixo axial.
Esse eixo era movido pelo espírito. Tá? Então, o trabalho não tem por fim o progresso econômico. O trabalho, nem o progresso individual e nem o coletivo. Então, o que a lógica protestante vai fazer? A lógica protestante vai falar, não, o trabalho tem que gerar progresso econômico, o trabalho tem que gerar riqueza individual e o trabalho tem que gerar riqueza não para o coletivo. Então você vai pegar o coletivo, você vai pegar uma mão de obra cada vez maior, vai trazer essa mão de obra, usar a mão de obra como trabalho, pagar pouco por ele para fazer o capital privado do indivíduo subir. Lógica protestante. Isso tem nada a ver com a Igreja Católica. Essa lógica nunca existiu dentro da coroa portuguesa. A coroa portuguesa nunca foi protestante. Tá bom? Isso aqui é o pensamento que vai surgir no mundo anglo-saxão. Isso é o pensamento que surge na Itália. A Itália, hein? Lugar da igreja. Mas é o pensamento, sobretudo, que surge na Alemanha. É o pensamento que surge na Inglaterra, a maior pirata de todos os tempos. É o pensamento que depois surge na França, que vai destruir todas as igrejas e a igreja passa a ser capital privado. Né? Então, o comércio, inclusive, não sei se vocês sabem, a atividade comercial do maior lucro possível. O que é o maior lucro possível? Até hoje, regra de ouro dos manuais de economia. Né? Como é que um empresário, repito, é bem sucedido? Quando ele tem o maior lucro possível e distribui aquele lucro para os dividendos para os seus acionistas. Né? O que é o lucro possível? Quando é que uma empresa é metricamente medida como sendo exitosa? Quando ele compra barato e vende caríssimo, remunera poucos funcionários e os donos ficam ricos igual nababos e põem o dinheiro todo nas Ilhas Caimã. Também? Faz lavagem de dinheiro, não quer pagar imposto, não quer ter contributo social. Lógica protestante. Tá claro? Lógica protestante. Agora, quanto desses intelectuais de meia pataca vão falar e botar o dedo na ferida no protestantismo? Vão botar o dedo na ferida na Alemanha, na Inglaterra. Os berços dessa bizarrice. Na Holanda. Por que a Holanda veio invadir o Brasil? A Holanda protestante. E foi sacada daqui. O Brasil, apesar... Existe um outro mistério. O Brasil, apesar de todo o grande tráfico de escravos que teve aqui, a gente não tem uma revolta contra a coroa portuguesa. Contra a coroa portuguesa. Por quê? Hã? Quando você vai ver os outros históricos dos outros países, dos outros lugares, todos eles se revoltavam. Então, que fenômeno é esse aqui no Brasil? Os escravos gostavam de ser escravizados? Hã? A história está mal contada, sob todos os aspectos. Então, vamos lá. Aqui, continuando. O rei tinha estabelecido laços de vassalagem. Isso é um ponto fundamental. O rei cunhava moeda. É outro ponto fundamental. Isso é um dos paradigmas da igreja. São dois paradigmas que a Revolução Francesa deitou por terra. O rei tinha uma relação de vassalagem. Ele era um pai. Ele não era um proprietário. A relação era completamente diferente. Então, o cara que lidava com atividade comercial, ele não tinha... O comércio era uma atividade, inclusive, mal vista, porque o comércio não tinha relação de vassalagem com o rei. Isso aqui é um outro nogórdio gravíssimo que tem que ser estudado. Tá claro? Bem, então, as críticas do clero, né, uma vez que o dinheiro e toda atividade comercial para gerar o desenvolvimento econômico, né, vai dependendo da capacidade de acumulação. Compreendeu a coisa? Então, o dinheiro, existe um dinheiro ali. Você começa a ter que cunhar moeda. Você vai roubando o ouro, vai roubando o prata, você vai cunhando. Aí o comércio passa a ter uma atrelação direta com a capacidade de acumulação dos mercadores. O cara que está fazendo o comércio. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Nesse problema, nessa lógica, né, a teoria da econômica medieval, né, ela está diretamente ligada ao tema da moral.
Então, quando a igreja condena a usura é o seguinte: usura, lucro e juro são palavras completamente distintos, tá? Usura não é juro, eles não são sinônimos, nem usura e lucro, tá bom? Usura intervém quando não existe produção ou não existe transformação material de bens. Então vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Usura é o que o velho da van faz. Usura é o que qualquer atravessador faz. Usura é o que um atacadista de supermercado faz. Tá claro? Usura é o seguinte: a usura é você não foi lá cortar o pau-brasil, nem foi lá plantar o tomate. Tem alguém que plantou, você foi lá, comprou daquele cara, botou ali em cima da sua mesinha e vai vender. Isso é o cara da usura. Né? A usura, ela vem quando não há produção ou transformação material. Então, se o cara tivesse ido comprar o tomate, transformou em molho de tomate e a indústria dele vende, ok, não tem usura aqui. Agora, o cara como o velho da van, que vai na China, compra uma bugiganga por 2 centavos e vende a 50, é esse tipo de sujeito que o capitalismo permite, incentiva e acha bacana. É um grande empresário. Não, ele é um parasita do sistema. O sistema capitalista mundial, ele criou inúmeros parasitas. Tá? Gente que não trabalha, gente que se aproveita de quem trabalha e que impõe lucros exorbitantes à sua própria atividade parasitária. Gente que não ajuda em rigorosamente nada no crescimento interno da nação. Tá? O mundo está cheio desse tipo de parasita. Cheio, cheio, cheio. Comércio sempre existiu. Sempre existiu. A parasitação é outra coisa. Quando o cara pega dinheiro, põe ali dinheiro, bolsa de valores, um esquema de parasitagem internacional, absolutamente desavergonhado. Então, o que, que nós temos? Nessa escola de Salamanca, não é? A Europa medieval, existe um historiador britânico, o Hugh Trevor, tá? O Hugh Trevor, ele fala que a Europa medieval já era capitalista. Então, ele procura explicar porque muitos empresários vão deixar os seus países originários, empresários católicos inclusive, né? E vão emigrar para países protestantes no século XVI e XVII. Por quê? Porque a igreja proibia esse tipo de acumulação de capital. Você vai. Então você parte da usura para o juro, para o lucro, para a cunhagem de moeda. A coisa vai acumulando, até chegar ao que a gente tem hoje. A igreja proibia isso tudo. Ela estava errada? Certíssima. Certíssima. Hoje esse monstrengo é incontrolável e ele não quer nem obedecer lei. Ele não quer obedecer lei nenhuma. Ele não quer ser regulado de nenhuma forma. Os estados têm que regular? Óbvio que tem. Óbvio. Porque você tem que regular a ganância. Ou não? Claro que tem. Porque se o indivíduo não tem consciência, ele tem que ser regulado. Então, o protestantismo, portanto, tornou-se uma meca de empresários gananciosos e loucos. É isso, em resumo. Isso é a direita. Né? É o espectro dos ultra, hiper bilionários capitalistas que advogam que o cara que tem grana pode fazer o que quiser. Então, por fim, meus caros, existe a chamada doutrina do preço justo. Não é? Então, a ética da moral econômica, ela está sintetizada na ideia de que há uma lógica, né? A escola de Salamanca, então, quando ela vai falar da teoria da propriedade privada, do socorro dos pobres, dos impostos, do preço, do lucro, do câmbio, do sistema bancário e do crédito, do tratado sobre a moeda, isso tudo eles vão desenvolver uma teoria muito antiga, que era chamada teoria do preço justo. Há grandes pensadores, imensos pensadores, na escola de Salamanca e na escola de Coimbra, na Universidade de Coimbra. Você sabe quais são?
Então, quando Marx vai falar aquela bobagem, Max Weber vai falar outra bobagem, Adam Smith vai falar a bobagem sobre o capitalismo, a economia, etc, 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 esses assuntos já estavam sendo discutidos há séculos. Os caras estavam pensando sobre isso, pensando em como resolver essas questões, em como acomodar o mundo que está sendo construído e como que você vai resolver essas questões. Como é que você vai construir uma teoria? O que que entra os movimentos revolucionários e fazem? Eles dão um bicudo na igreja. Então, por que que a maçonaria vai usar a ideia da economia? A economia já estava em discussão, meus amigos. A economia estava em discussão. A economia, o lucro, a propriedade privada, o juro, tudo estava em discussão há centenas de anos. Centenas. Nós estamos falando desde o século XII. As revoluções vão acontecer quando? Século XVIII? 7 séculos depois? Nós temos 7 séculos de discussão. 7 séculos de briga. Mas o que é importante entender é o seguinte, vamos lembrar de Aristóteles? A economia, ela é um fator secundário. Ela tem que estar atrelada à ética. Ela tem que estar atrelada à moral. A moral está atrelada à ética, a ética está atrelada à virtude. Nós temos um eixo aqui, uma escala de valores espirituais. O que, para resumir, porque eu já passei muito do meu tempo aqui, para resumir, o que os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX fizeram? Tiraram a moral, a ética e a virtude e deixaram a economia sozinha. Isso aqui não vale. Não existe moral, não existe ética, não existe espiritualidade. Eu posso fazer com o patrimônio, seja ele humano, seja ele criado através da indústria, eu posso fazer com o dinheiro o que eu quiser. Resultado? O mundo de hoje. Você vende criança, você vende tráfico, você vende carro, você vende órgão, você vende guerra, você vende armamento, você vende cocaína. Você vende o que quiser. Por quê? Porque o dinheiro pode tudo. Não há nada que regule, não há um eixo. Lembra quando eu falei para vocês da tradição, do eixo da tradição? É esse eixo que eles demoliram. É esse eixo. É o eixo que tem. A moral é o mais básico, está aqui. Moral, acima dela a ética, acima dela a virtude. Aristóteles já falava disso. Você não pode ter uma economia louca e solta. Ela tem que ter um referencial superior. Senão você sai moendo. E por que você sai moendo? Porque quando você dá vazão à cobiça humana, nada dá conta dela. Nada. Depois só sendo enjaulada. E essa é a razão pela qual, quando o cara fica muito rico, ele tem horror do Estado. Ele não quer sofrer punição de lei. Ele não quer pagar imposto. Ele não quer dar contributo social. Ele não quer distribuir lucro. Ele quer fazer o cara trabalhar igual um cão condenado, né? Explorar o máximo possível do trabalho do sujeito e paga pouco e obtém dividendos altíssimos. Ética do capital, ética protestante, ética, se é que isso é uma ética, não é? Então, tem tempo, tem espaço, tem texto e contexto, em que o lucro desenfreado, a usura, o dinheiro pegou pessoas, né? Bichos, madeira, pau-brasil, açúcar, pegou tudo. Construiu uma lógica, arrebentou com as monarquias, arrebentou com a igreja, desmoralizou as monarquias. O sistema pôde começar a cunhar moeda, não é mais o rei, não é? Então é um dos paradigmas da Revolução Francesa. E o capital ficou livre para voar igual uma águia. E voou mesmo, né? Então, meus caros, finalizando, o que isso tem a ver com raça? O que isso tem a ver com cor? Nada. Nada.
exceto por uma impostura intelectual de gente que só pode seguir esse caminho em duas hipóteses: ou por má fé ou por incúria. E a má fé aqui é que ele tem patrão. Ele se vendeu. Ele está defendendo um lado do esquema. Porque se você tiver um mínimo de honestidade intelectual, e você não precisa ser católico por isso, você precisa ser honesto. No mínimo existe uma diferença inconciliável entre o pensamento católico e o pensamento protestante. E os gregos também, que não eram católicos, entendiam isso. Os muçulmanos entendiam isso. Mas hoje nós vivemos um tempo sombrio, porque tudo é dinheiro. Tá bem? Então, nós temos que olhar a ótica da escravidão e não negá-la. Ela existiu mesmo. Mas o que foi fazendo ela se avolumar cada vez mais? Sistema de produção. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. A ganância, a usura. O cara foi precisando ficar cada vez mais rico. Então, se antes você precisava de 2 pessoas para produzir uma coisa, você agora precisa de 100 no lugar de 2. Aonde você vai pegar essas pessoas? Com a lógica que está vindo do protestantismo e dos mercadores que estão querendo ficar cada vez mais ricos. Então, os caras não querem pagar mão de obra, eles vão lá prear a mão de obra onde está mais barato, não é? E vai fazer o sujeito trabalhar sem nenhuma lei, ao arrepio da lei, isso sem considerar que a legislação portuguesa tinha uma legislação fortíssima, tanto a legislação portuguesa quanto as bulas papais condenando a escravidão e regulando esse treco. Agora, por mais que você tenha lei que você regule, quem dá conta da cobiça humana? Eis o ponto. Tá bom? Então, uma vez que essa lógica instaurou, né, você pode tudo para ficar cada vez mais rico, ninguém segura. Tá bom? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.